Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês juros compostos, tá? Mais uma etapa aqui do nosso curso de matemática financeira. A nossa fórmula de juros compostos se diferencia de juros simples exatamente no tocante ao prazo da operação, que é o Nzinho aqui, ó. Então nós temos aí o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado, né? Quando a variável está aqui encostada aqui, ó, multiplicado por 1 mais I é a taxa de juros, entre parênteses, elevado a n, tá? Então essa é a nossa função, né, da matemática financeira nos juros compostos, tá? Lá no juros simples nós tínhamos aqui o n multiplicando, né? Nos juros compostos nós temos o n elevado aqui ao expoente, exatamente mostrando a composição exponencial, né, de juros sobre juros. Então vamos a um exemplo de cálculo. Considerando um empréstimo de R$1.000 no prazo de 2 anos, a taxa de juros de 10% ao ano, qual será o valor a ser pago futuramente? Então, qual o primeiro passo para a gente resolver essa questão? Primeiro passo é destacar as variáveis que podemos encontrar na questão, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nós temos R$1.000, que é o valor inicial da operação. Nós temos 2 anos, que é o prazo da operação, e temos a taxa de juros de 10% ao ano, né? Então, iniciaremos aqui com nossa fórmula de juros compostos, tá? Conforme relatado, e vamos iniciar a operação. Note que a taxa de juros, tá, está na mesma periodicidade do prazo, né? Aqui está o prazo anual e aqui a taxa de juros está também anual. Então não precisaremos fazer nenhuma alteração de proporção, nem de prazo, nem de taxa, tá certo? Quanto ao uso da taxa de juros, né, essa aqui, nós precisamos transformar em formato numérico. Ela está em formato percentual. Para ir para a fórmula, o que é que nós fazemos? 10 dividido por 100%, né, igual a 0,10. Então nós temos, vamos elaborar a nossa equação. Valor futuro é o que eu quero saber, valor a ser pago futuramente. O valor presente é R$1.000, que é o valor inicial da operação, multiplicado por 1 mais, qual é a minha taxa de juros? 0,10. Lembrando que eu tenho que colocar em formato numérico, tá? Tudo isso elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque são 2 anos da operação. Então, note que no caso da taxa de juros, eu estou colocando aqui, ó, em formato numérico. Então, 1 mais 0,10, por que comecei por aqui? A dica é começar de dentro para fora. Então, vamos começar de dentro do parêntese para fora. 1 mais 0,10, 1,10, tá? Novamente, nós temos aqui R$1.000 multiplicado por, dentro do parênteses, 1,10 elevado ao quadrado. O que é que vem antes, multiplicação ou exponenciação? Primeiro fazemos a exponenciação, certo? 1,10 elevado ao quadrado dá 1,21, certo?
Você vai fazer lá na calculadora, ok? R$ 1.000 multiplicado por 1,21, então nós temos o resultado da nossa operação, R$ 1.210. Ou seja, se o indivíduo aplicar R$ 1.000 por 2 anos, a taxa de juros de 10% ao ano, ele vai obter no final quanto? R$ 1.210. Dessa forma, nós podemos trabalhar a nossa equação de diversas formas, né? Nesse caso aqui, nós obtemos o valor futuro. Mas então, se professor tiver uma questão que peça o valor presente, peça a taxa de juros ou peça o prazo da operação. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, as variações de fórmula, tá? Então, a partir da nossa fórmula aqui, nós podemos obter essas variações de fórmula. Já estou deixando pronto aqui para vocês, certo? Então, se nós isolarmos o N, né, como é que nós fazemos para isolar o N? Primeiro passo, o valor presente vai para o outro lado multiplicando, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e o exponencial, que é N, passa para o outro lado. Qual é o inverso da exponenciação? Raiz de N. Tá? Então, nós temos aqui, isolando o I, que é a taxa de juros, nós temos I é igual a raiz enésima de VF dividido por VP menos 1. Note que o menos 1 é fora da raiz enésima. Tá? Vale salientar isso. No caso, para isolar o N, nós fazemos uma artimanha usando o log. Né? Então, nós temos o resultante aqui, N é igual a log de valor futuro dividido por valor presente, dividido por log de 1 mais I. Lembrando que, vale salientar, que log é uma função. Então, log não divide com log, tá certo? Não corta aqui um com log. Eu tenho que calcular os valores internos aqui, ó, dentro dos parênteses, tirar o log desses valores e efetuar a equação. Isso você faz numa calculadora científica, tá certo? O quarto item aqui, ó, nós temos aqui isolando o valor presente. Então, se nós temos multiplicando aqui, ó, passa o outro quadrante aqui dividindo. O que é que vai acontecer? Valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Tá bom? As questões que envolvam obter a taxa de juros, eu vou usar essa fórmula. As questões que visam obter o prazo da operação, eu vou usar essa fórmula. E as questões que visam obter o valor presente, eu vou usar essa fórmula. Tá bom? Vamos para os exemplos. Então, nós temos aqui 3 exemplos e vou trabalhar eles aqui com vocês, obtendo parâmetros diferenciados. Né? Vamos para o primeiro caso. Uma aplicação de R$ 220 mil, rendendo uma taxa de juros de 1,8% ao mês, produz, ao final de determinado período, o valor nominal de R$ 247 mil. Note que toda vida que eu remeter a valor nominal, eu estou falando valor de face, ou valor futuro da operação. O que é que ele pede então? Calcular o prazo da aplicação. Qual é o primeiro passo? Vamos destacar as variáveis aqui, ó. R$ 220 mil, 1,8% ao mês e R$ 247 mil. Próximo passo, vamos usar a fórmula que requer aquela questão. Ou seja, se ele está pedindo o prazo da aplicação, eu vou usar essa fórmula aqui de N. Né? Novamente, qual é o primeiro passo?
Vamos lá na taxa, nós temos 1,8% ao mês. Precisamos transformar em numérico. 1,8% por 100, ou seja, dividido por 100 igual a 0,018. Vamos substituir os valores na fórmula agora. Então nós temos valor futuro 247 mil, dividido pelo valor presente, que é 220 mil. E embaixo, 1 mais qual é a taxa de juros? 0,018. Está aqui, ó, em formato numérico. Qual é o próximo passo que precisamos fazer? Vamos começar de dentro para fora, de dentro dos parênteses. Então, vamos resolver primeiro a divisão aqui, ó, 247 mil dividido por 220 mil, resulta em 1,1227. 1 mais 0,018, 1,018. Então, nós temos aqui o resultante de tirar o log de 1,1227 dividido por log de 1,018. Então, pessoal, vou mostrar como tirar o log aqui para vocês, tá certo? Então, nós temos que tirar o log aqui de 1,1227. O que é que vocês vão fazer? Vamos usar aqui, ó, uma calculadora financeira ou científica, certo? E vai tirar o que a gente chama de log na base 10, tá? Ou log padrão, né? O default. Então, vou digitar aqui primeiro o número interno, né, que eu desejo tirar o log, 1,1227, e vou clicar aqui, ó, em log de 10. Então, nós temos aqui 0,0502. Tá certo? Continuando a nossa operação, 0,0502. Fazendo o mesmo cálculo para 1,018, nós vamos obter o log aí 0,0077. E agora nós vamos fazer essa divisão, né? Sempre tomem cuidado com as casas decimais, tá certo, pessoal? Muito cuidado em conservar as casas decimais. Não tentem arredondar os números. Nós temos o resultado 6,5, que quer dizer o quê? Como a taxa de juros é mensal, esse parâmetro que encontramos é 6,5 o quê? Meses, tá? Então, para produzir determinado resultado, eu vou ter aqui, ó, um prazo de 6,5 meses, tá bom? Vamos para o nosso segundo caso. Um capital de 40 mil foi aplicado no fundo de poupança por 11 meses, produzindo um rendimento financeiro exponencial de R$ 9.680. Pede-se por a taxa de juros oferecida por essa operação. O primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Quando eu remeter a um rendimento financeiro, eu vou estar me referindo aos juros, tá? Quando eu referir a rentabilidade, eu vou estar me referindo à taxa de juros. Nesse caso aqui, um rendimento financeiro exponencial, ou seja, considerando os juros compostos, de 9.680. Vamos para a nossa função, né? Considerando os parâmetros destacados, a função que deduz a taxa de juros é igual a raiz enésima de valor futuro dividido por valor presente, menos 1. Professor, como é que nós obtemos o valor futuro? É exatamente fazendo a soma entre o capital inicial mais os juros da operação, resultando facilmente aqui em 49.680. Então, vamos substituir aqui, ó, 49.680
dividido pelo valor presente, que é 40 mil, e o N é 11 meses, está aqui, tá? Menos 1. Então, muita atenção que algumas questões, às vezes, nós precisamos deduzir algumas variáveis, ok? Vamos dar continuidade. Primeiro passo, o que é que fazemos? Cálculos de dentro para fora. Então, vamos calcular primeiro dentro da raiz, tá certo? Essa divisão. 11 de quanto? De 1,242 menos 1. Note que o menos 1 permanece fora da raiz. O que isso quer dizer? Eu vou precisar fazer o cálculo da raiz primeiro, tá? Como é que eu faço esse cálculo? Para fazer esse cálculo, vamos voltar aqui para a nossa calculadora científica, né? Então, nós temos que calcular exatamente, ó, 1,242. Vamos usar a função de raiz enésima, que é exatamente essa aqui, ó. Normalmente, às vezes, não tem o n, tem o y aqui. Raiz enésima, quanto é? 11. Então, o nosso resultado, ó, 1,01989. Vamos substituir lá na nossa equação. I é igual a 1,01989 menos 1. Fazendo o último passo, que é a subtração, né, bem simples, nós teremos aí 0,01989. Lembrando que essa é uma taxa de juros, ela está em formato numérico. O que é que precisamos fazer? Fazer a transformação para formato percentual, ok? Como fazemos isso? É exatamente o inverso, temos que multiplicar por 100, né? Multiplicando por 100, nós temos aí 1,98% ao mês. Ok, pessoal? Vamos para o terceiro caso. Nós temos então um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros compostos de 6% ao mês durante 9 meses. Ao final desse período, calculou em 270 mil o montante total da operação. Qual o valor do empréstimo inicial? Então, notem que a gente fala em montante, vamos estar falando em valor futuro da operação, né? Se nós já temos o valor futuro, né, fazendo o destaque aqui já, temos a taxa de juros e temos o prazo da operação, o que é que está faltando? O valor presente da operação, que é o valor do empréstimo. Qual a função que utilizaremos? Valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Tá certo? Nós teremos aqui 6% ao mês, temos que transformar em formato numérico. Então, 6 dividido por 100 igual a 0,06. Né? Vamos elaborar a nossa equação. Nós temos que o valor presente é igual a 270 mil, que é o valor futuro, dividido por 1 mais 0,06 elevado à nona potência, certo? 0,06 é exatamente aí, a taxa de juros em formato numérico, tá certo? Ok? Então tá aqui nossa equação. Qual é o primeiro passo? De dentro para fora. Então vamos, primeiro passo é calcular dentro do parêntese. Então conseguimos sintetizar aqui, 270 mil dividido por 1 mais 0,06 é igual a 1,06 elevado à nona potência. Calculando esse resultante aqui no denominador, nós temos que 270 mil é igual a quanto? Vamos pegar aqui a nossa calculadora científica, tá? Nós temos aqui 1,06 elevado, nós vamos usar aqui x elevado a y, a nona potência. Então nós temos aí 1,6894.
ok? Continuando, fazendo aqui a divisão, ó, nós teremos que o valor presente é igual a essa numeração. Vamos usar aqui o separador de milhar, ó. Temos o separador de decimal, que nós usamos no Brasil a vírgula. 1, 2, 3, aqui vai estar nosso ponto. Então, nós temos exatamente R$ 159.820,05. Tá? O que foi que aconteceu na operação? O empréstimo foi de R$ 159.820 e resultou, no final, considerando a taxa de 6% ao mês em 9 meses, resultou em 270 mil. Tá certo, pessoal? Então, essas são as formas que a gente vai trabalhar o cálculo dos juros compostos, ok?